Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Tiago 5,14 diz: Está entre vocês alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, unja-o com óleo em nome do Senhor. 1 Samuel 16:13. Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi desde aquele dia em diante. Salmos 133:2. É como um precioso óleo sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce até a orla das suas vestes. Irmãos, hoje quero falar sobre o óleo da alegria. E aí quero compartilhar com os irmãos, primeiro, Hebreus, capítulo 1. Acho que vou pedir para projetar aí, se for possível. Se não, não tem problema também. Hebreus, capítulo 1, verso 9. A alegria que Deus oferece ao seu povo é incomparável, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hebreus capítulo 1, verso 9. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os seus companheiros, ungindo-te com óleo de... Com óleo de quê? Depende do valor. Isaías 61. Lembre aí de Hebreus. Dentre os seus companheiros, o ungiu com o óleo da alegria, ou de alegria. Isaías 61. Esse é um texto fabuloso, maravilhoso. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de quê? Da alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos. E aí continua o texto. O óleo da alegria. Eu ia pegar o óleo ali, mas acabei esquecendo, irmãos. Tem um óleo ali. Eu ia começar a ungir todo mundo hoje. O óleo da alegria. O pessoal já não está olhando com os bons olhos, mas não ungindo com óleo ainda. Óleo da alegria. O que isso significa? Óleo na Bíblia tem muitos significados. Dentre o significado mais importante é a unção. E toda vez que Deus chamava alguém
para um fim, seja ministério ou rei, esse passava pelo óleo da alegria ou pelo óleo da unção. Derramava óleo sobre a cabeça da pessoa que estava sendo chamada ou constituída rei sobre aquele império. É um símbolo, irmãos, de muita riqueza e de muita importância e que nós perdemos ao longo da história. Por quê? Porque a instituição se tornou mais importante do que a unção. Pega essa, que não está no roteiro não. O CNPJ se tornou mais importante do que Cristo Jesus. A placa denominacional tornou mais importante do que o texto sagrado. Toda pessoa chamada tinha a unção sobre ela e derramava óleo sobre ela, sobre a cabeça dela, e era um óleo específico. Tinha um óleo que não prestava, que fazia lamparina, tinha um pior ainda que fazia sabão, tinha um óleo que se alimentava, ou azeite, e tinha um óleo específico, consagrado, separado, só para unção. É sobre este óleo da unção que está sobre a cabeça de Jesus, profetizado por Isaías mais de 700 anos antes do próprio. É esse mesmo texto que Cristo, quando entra na sinagoga, ele lê o texto, quando ele abre o texto sagrado, é justamente nesse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí eles ficam loucos. Porque o Senhor me ungiu, o Senhor derramou o óleo da alegria sobre a minha cabeça, e eu fui chamado, separado, desde a fundação do mundo, muito antes, eu já era, e Ele me enviou para proclamar libertação, restauração. Irmãos, e nós temos um senso crítico que é uma beleza, apurado. Mas tem uma igreja fazendo isso, mas tem uma igreja fazendo aquilo. Por que nós fazemos o que fazemos? Você já parou para pensar? Por que nós fazemos o que nós fazemos? Por que nós cantamos como nós cantamos? Por que nós pregamos como nós pregamos? Por que eu venho na quinta e não na terça? Não na quarta? Você sabe por que os cultos na Igreja Batista é quarta-feira? A grande maioria esmagadora. Eu também não sei não, só estou perguntando. Sou batista há quase 30 anos. No meio da semana. Mas poderia ser na sexta. Poderia ser na quarta. Poderia não ter. E por que tem? Por ter mais um culto. E se tirasse? Não. 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 Que isso? Tá doido, pastor? Não estou falando que vou tirar não, pelo amor de Deus. Eu estou trazendo os argumentos. Para uns vai ser festa. Para uns vai ser celebração total. Glória a Deus. Vamos glorificar de pé. Para outros, está rasgando o texto sagrado. O que nos alegra mais? Qual o óleo sobre a nossa cabeça que nos traz alegria? Qual o relacionamento com Deus que nos traz alegria? São os procedimentos litúrgicos, ou os efeitos, ou as coisas que acontecem antes deles?
Por que eu não prego antes de cantar? Por que eu canto e depois prego? E quando tudo isso é desconstruído, algumas pessoas ficam perdidas. Algumas pessoas ficam chateadas. Algumas pessoas saem da igreja. Porque o pastor mudou o horário do culto de 7h30. Porque se tornou sagrado para o batista. Você está rindo? É sério? Teve pastor que mudou o horário do culto, teve gente que saiu da igreja. Parece estranho. É, irmãos. Nós vamos mudar o nosso, tá? Já estou te avisando. Se quiser sair. Por quê? Porque essas coisas trazem alegria para alguns. Isso tem unção, o horário tem unção, a liturgia tem unção, mas o que tem unção, irmãos, é a palavra de Deus. É isso que nos move, ou deveria então nos mover a alegria da unção em Deus. Bom, Isaías vai falar sobre este óleo e o que ele representa. Algumas coisas o óleo da alegria produz: cura e restauração. Quem já tem o óleo, ou quem quiser, eu vou pegar ali e vou passar essa noite. O óleo da alegria produz cura. O texto diz, verso 3, que o óleo da alegria, em vez de pranto, em vez de dor, em vez de lamento. Então o óleo que dá unção produz cura, irmãos. Tiago diz isso. Tem alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros, diria, contemporaneizando. Chame os líderes de célula. Ora por ele e derrama óleo na cabeça dele. Então o óleo da alegria produz cura. Chega de pranto, de lamento, de dor. Segundo, o óleo da alegria também vai produzir em nós força espiritual em tempo de adversidade. Porque no verso 3 diz assim: espírito angustiado. Irmãos, o tempo em que as pessoas vivem angustiadas. Em outras versões, espírito deprimido, nesta versão aqui. Verso 3, a última parte B, diz assim: em vez de espírito deprimido, eles serão chamados cavalos de justiça, plantio do Senhor. Portanto, quando nós estamos sobre o óleo da alegria, produz em nós força espiritual. Tem pessoas que mergulham na angústia e na dor, e às vezes querem ficar lá. Se você tirar de lá, elas morrem espiritualmente ou fisicamente. Vai para uma terapia, não quero. Ué, não quer cura, não? Vai para um psiquiatra, não é médico de doido, não vou também, não. O que tu quer, sujeito? Leva o pastor, mas também não. Pronto, não quer, porque se tirar aquela angústia dele, ou dela, da pessoa, a pessoa morre. Ela se sustenta, ela se alimenta da angústia, da depressão, da dor. Você conheceu alguém que você chega diante da pessoa, ela é o PA, ela é tudo. Você fala assim: nossa, eu estou com uma dor no cotovelo. Eu estou com os dois. Aí o joelho, aí vai falando tudo. Você fala assim: graças a Deus, eu estou bem.
Estou bem, eu não sinto mais nada, já fui curado. Ou então você fala assim, nossa, eu estou com dor de cabeça. A pessoa abre a bolsa. Tem uma farmácia. Falo, Jeová. Quando eu sinto uma dor de cabeça, raramente, mas quando eu sinto dor de cabeça, nossa, é uma dificuldade para tomar um remédio. Irmãos, eu já tive momentos difíceis de angústia, de dor, claro, como todo mundo tem, isso ocorre. Mas ficar mergulhado dentro daquela dor, daquele lamento, não. Não é para mim, não. Não dá certo comigo, não, esse negócio. Conversando com uma pessoa, né, com dificuldade de lidar com situações em casa, e ouvindo um psicólogo não é muito bom, não é lá essas Coca-Cola não, mas conversando com um psicólogo, ele falando sobre filhos, educação, essa coisa toda. Eu falei com ele assim, é errado? O quê? Eu não sou, eu sou estranho, eu sei que eu sou estranho, bastante. Eu sempre falo com Camila assim, amor, eu acho que de fato, eu não sou desse planeta, eu já tenho certeza, mas assim, eu sou meio muito estranho, irmãos, eu estou confessando um pecado para vocês. Eu sou estranho demais. Emocionalmente, assim, Wagner tá assim, com o pastor, um exemplo, estou dando um exemplo, pelo amor de Deus. Tá, o problema é de quem? É dele. Eu não fiz nada, eu não magoei, não xinguei, não ofendi. Nossa, o Wagner está chateado comigo. Não. Isso é com todo mundo. Tadinho da Camila. Também nós somos estranhos. Filho, a mesma coisa, irmãos. Quer não, né? Não, uma, né? Duas, né? Tá, então tá bom, você não quer. Pessoas que são presas emocionalmente por outras pessoas. Pessoas que sofrem porque a outra olhou diferente, não deu bom dia, não deu boa tarde, ela fica magoada, ela fica angustiada, ela fica sofrendo porque se liberta disso, irmão, no nome de Jesus. É só o óleo da unção sobre a sua cabeça. Filho, é ruim de eu ficar preso emocionalmente por causa de filho. O meu filho não me ama. O problema é dele. Eu quero que ele me respeite e honre. Estou nem aí para o amor dele. Eu quero honra, respeito, obediência. Fica lamentando porque o meu filho não me deu o amor que eu dei para ele. Obrigação sua e minha amar. Se ele não me der, estou nem aí. O adulto da situação sou eu. A pessoa emocionalmente equilibrada deveria ser eu. Perguntar ao meu filho, filho, você me ama? E se ele falar que não? Acabou. Acabou. Tem pai que... Renan deve atender alguns pai por aí. Jesus. Esperar gratidão, irmãos. Esperar declarações de amor. Você já pensou se Deus fosse dependente emocionalmente de nós, nossa declaração de amor por Ele? Não seria Deus, né? Seria gente. Porque aqui entre nós, que nós somos uns filhos meia boca, nós somos. Pelo menos eu estou falando por mim. Eu sei que eu poderia ser bem melhor como filho de Deus. Então, irmãos, no nome de Jesus, quando o óleo da alegria está sobre a nossa cabeça, a renovação espiritual, não fique preso nas angústias de ontem, principalmente. Deixa para lá, passa por cima, rolo compressor. Vamos que vamos, a vida é agora.
Tá difícil ontem, foi ontem, passou. E agora? É agora, vamos para frente, a vida começa agora de novo, e começa agora. É todos os dias a vida começa agora. Terceiro, o óleo da alegria produz paz e esperança. O texto também diz que, verso 3, ele diz assim: a dar a todos os que choram em Sião uma boa coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto. Paz, irmãos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o amanhecer não necessariamente seja um outro dia, pode ser naquele instante, naquele momento, uma virada de chave. Paz. Está uma turbulência lá fora, mas aqui dentro tem que estar em paz. Está uma tempestade lá fora, Jesus está lá no barco dormindo em paz. O discípulo gritando, ele cabecinha no travesseiro, como diz o Evangelho, tirando sua sonequinha da tarde. Isso que é paz. Você quer saber qual é a paz de Deus? É essa. A tempestade está acontecendo lá fora, mas aqui dentro eu tenho que estar com a cabeça no travesseiro e dormir. Quando Jesus sai do barco, que isso? Por que vocês estão assim? Conversa com eles primeiro, para depois acalmar a tempestade. Acalma a tempestade aqui dentro, para depois acalmar a tempestade lá fora. Mas se você não está bem aqui dentro, qualquer vento te leva ou nos leva. Paz. Quem tem o óleo da alegria, paz, mesmo a tempestade acontecendo. E por fim, capacitação para viver conforme o propósito de Deus. Diz assim: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação de sua glória. Irmãos, capacitação para viver conforme o propósito de Deus. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação de sua glória. Nós fomos chamados, eu e você fomos chamados. O que você está fazendo com o óleo que foi derramado sobre você? Vamos levantar, porque nós não precisamos e não devemos ser pastoreados por pastores de fora. Como diz o texto, vocês serão pastoreados por outros. Quando nós não fazemos, Deus envia quem faz. Porque a mesma unção que está sendo derramada aqui, está sendo derramada ali e acolá. E quando nós falamos assim, Deus envia trabalhadores, se eu estou pedindo para enviar, para trazer, é porque está faltando. E está faltando por quê? Porque talvez nos falte o óleo da alegria. Porque quem foi chamado e derramado óleo sobre a cabeça, irmãos, irmãos, queima o desejo de fazer. Mas há pessoas que ainda falta o óleo. Ou seja, falta a unção. Ela tem todos os jeitos. Tem as habilidades, tem a competência, tem um jeito de crente, fala como crente, usa a Bíblia de crente, mas ainda falta unção. E a unção é um chamado. Passa os irmãos de Davi.
Tinha carisma, tinha beleza, tinha altura, tinha tudo. Mas faltava um. Isso é Davi. Agora sim derrama óleo sobre a cabeça dele. Sem unção, irmãos, até fazemos algumas coisas. Mas uma hora cansa e paramos. Por que alguns param? Porque é só o fazer, não é ser. E quem faz pelo óleo da alegria não para, não retrocede, avança, avança e avança. Cansado, angustiado às vezes, mas avança, porque a unção que está sobre ele é maior do que qualquer outra coisa. Nós não somos dos que retrocedem, somos dos que avançam. No nome de Jesus, amém? Deus, Pai bendito que estás no céu, Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado, meu Pai, por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Que o Senhor, Deus, de fato, continue a derramar, Deus, o óleo sobre a cabeça de cada um dos meus irmãos, Deus. Eu sei, Deus, que há um chamado especial do Senhor para cada um, Senhor Deus, dos que estão aqui. Não necessariamente um chamado para pastorear, mas nós pastoreamos de alguma forma, seja as nossas células, seja os nossos ministérios, seja a nossa casa. Pai, no nome de Jesus, porque nada mais é do que cuidar, dar-nos, Senhor Deus, a capacidade, a unção do cuidado, do amor, dar-nos, Senhor Deus, o derramar do Senhor sobre a nossa cabeça nessa noite, no nome de Jesus. Que possamos, Deus, de fato, sermos plantio do Senhor, ser uma terra frutífera, ser um povo que colhe aquilo que de fato plantou. Louvado seja o teu nome. Nós agradecemos ao Senhor por essa noite, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos, que tenhamos aí um final de semana na presença do nosso Deus. Lembrando também, estamos na semana de consagração, que vai terminar amanhã.